A paz do Senhor. Em tom de sarcasmos e palavras ácidas, se inicia o discurso do terceiro amigo de Jó, Zofar. Assim como seus dois amigos anteriores, Elifaz e Bildade, ele vem com argumentos, se sente impulsionado pelo desejo de vencer Jó nos argumentos. Afinal de contas, o justo passa ou não por tribulações? Bem-vindo a mais um Resumo EBD para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2020 as lições bíblicas da editora CPAD com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A lição de hoje é a lição 8, que tem o título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O texto áureo diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 11, versículo do 1 ao 10, e Jó, capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, nos ajude a levar ensino da Palavra de Deus através das redes sociais, compartilhando no grupo do WhatsApp, no Facebook. Nos ajude a crescer esse canal, ok? Então vamos lá. Zofar em seu discurso não vai ser diferente dos seus outros dois amigos. A ideia aqui é a mesma ideia dos outros dois. Os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Essa é a ideia principal dos três amigos de Jó. A tese de Zofar é defender que o justo não passa por tribulação. Então, ele vai ser um daqueles três também muito impiedoso com Jó em seu discurso. E aqui nós abrimos um parênteses para falar sobre isso, que as pessoas muitas das vezes acham que depois que aceita Jesus, não terá dificuldades na vida, não vai ter problemas. Eu aceitei Jesus, eu vou parar de sofrer. E muitas igrejas se apoderam dessa frase e desse pensamento daqueles que estão chegando à casa do Senhor, que estão aceitando essa nova vida em Cristo, achando que realmente não irão sofrer. E essas determinadas denominações colocam banners, faixas, com aquele título bem chamativo: Pare de sofrer. E o que é muito atrativo realmente, porque afinal de contas, o homem não foi criado para sofrer, Mas sabemos que carregamos o pecado adâmico, o pecado original. E quem quer ficar sofrendo, não é mesmo? Ninguém quer sofrer. Seria como uma campanha eleitoral que se faz promessas que se você vir para essa determinada denominação, você vai parar de sofrer. Se você fizer determinadas quantidades de campanhas, você vai parar de sofrer. E Jesus não nos prometeu isso, e que na terra nós teríamos sofrimento sim, teríamos aflições sim. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo do 3 ao 5, que diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós aprendemos através de Cristo, quando nós vemos para Cristo, que aceitamos essa nova fé, essa nova vida, que tudo isso é para aperfeiçoamento dos santos. Então a tribulação, as dificuldades, os problemas, está resumido aqui,
que ela vem nos trazendo paciência, vem nos trazendo e frutificando em nós o fruto do Espírito, que é tão necessário para a convivência com outros irmãos. Então as pessoas acabam se decepcionando com o Evangelho, que é um Evangelho de barganha. Por quê? Porque é ensinado errado, achando que você vem para Cristo e acha que vai parar de sofrer, que é o que ocorreu também com os hebreus lá no deserto. É o que nós lemos no livro de Números. Números capítulo 11, do versículo 4 ao 6, diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e de pepinos e dos melões e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. O povo hebreu estava tão acostumado a viver no Egito como escravos, que agora que eles tinham liberdade, um Deus que estava suprindo eles em tudo, eles estavam reclamando, lembrando do Egito, lembrando do mundo. Lá no mundo era melhor. Para que eu vim para a igreja? Para que eu vim para essa igreja? Se no mundo eu tinha isso, tem aquilo, e hoje eu não tenho nada disso. Então é um evangelho muito raso que é ensinado, porque fica ensinando o povo achando que se eles vierem para Jesus, eles não terão sofrimento. Isso é um engano. No livro de Jó, no capítulo 9 e 10, Jó está muito mais convicto da sua inocência, coisa que no capítulo 3 não ocorre. Ele só lamenta, e infelizmente por ele ter feito aquele discurso de lamentação, é isso que eles estão usando contra ele, porque por mais que você esteja sofrendo, há de se ter o cuidado do que é falado, por mesmo que você esteja sofrendo, porque as suas palavras vão ser usadas contra você, e você também não pode se tornar um insolente diante de Deus. E já no seu lamento, ele teve essas falhas, e é nisso que os seus amigos estão trabalhando em cima contra ele. E não podemos esquecer, irmãos, que por trás disso tudo está Satanás atuando. Nós não estamos vendo o autor, o narrador dessa história citando mais Satanás, mas ele está atuando sim através dos amigos de Jó, sim. Jó capítulo 11, versículo do 1 ao 3, diz assim: Então respondeu Zofá, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Então ele considera que o discurso de Jó, que é o que está no capítulo 9 e capítulo 10, são ofensas contra Deus, que ele está blasfemando contra Deus. E que os seus amigos disseram anteriormente, Elifaz e Bildade, era o suficiente para que Jó pudesse refletir o modo errado de pensar e que ele estava vivendo, chamando Jó de falador, de tagarela, de hipócrita. Isso que ele está se referindo aqui nesses versículos, que estava em pecado e não assumia. Eles ainda estavam batendo nessa tecla. Para Zofá, Jó era um homem de lábios impuros, e que suas palavras não passavam de mentiras, de blasfêmias e de teimosia, que ele era um homem muito teimoso. É isso que Zofá está inquirindo aqui na vida de Jó. Ainda no capítulo 11, versículo 4 ao 6, diz assim: Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, prouvera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber o segredo da sabedoria, que é multiplicidade e eficácia, pelo que sabe que Deus existe de ti menos do que merece da tua iniquidade. Olha o que Zofá está dizendo aqui, é que se Deus realmente respondesse Jó, seria muito bom, seria ótimo se isso acontecesse, porque o resultado não seria bem diferente do que Jó estava esperando, porque no entendimento de Zofá, ao invés de ser perdoado, Jó iria descobrir que seu estado atual era muito pequeno perto do que ele realmente merecia. O que Zofá está aqui dizendo é que
O que Jó estava passando era muito pouco perto do que ele merecia. Era isso que Zofar estava dizendo. Ele era um homem dogmático, era um homem autoritário, né? Incontestável. O que ele dizia era a lei e acabou. Então ele está dizendo que o sofrimento de Jó vem de Deus, mas que o que ele está passando ainda era muito pouco perto do que ele merecia. É aquele famoso bem feito. Eu te falei, você está merecendo passar por isso. Então ele estava sendo muito insensível com Jó, realmente dizendo que se Deus realmente respondesse Jó, ia ser bem pior, porque o que ele estava passando ainda era pouco. Continuando aqui, Jó capítulo 11, versículo do 7 ao 10, que nós estamos estudando. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição de Todo-Poderoso? Com as alturas dos céus e a sua sabedoria, quem poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Zofar diz que não é possível o homem conhecer a natureza de Deus ou se esconder de Deus também, porque o que ele está se referindo aqui é uma parte como se fosse jurídica. Não esquecemos que aqui está se tornando um ato de julgamento aqui de seus acusadores. E ele está dizendo que Deus, como um juiz, que ele falasse, prenda-o, encarcerar ele, quem poderia se livrar? Quem cair na mão de Deus vai se livrar? É isso que ele está dizendo aqui. A onisciência de Deus vai além das fronteiras. Ele está certo, ele está se referindo a isso, que a onisciência, o conhecimento, não tem como se esconder de Deus, vai além dos céus e do Seol e do inferno, que ele está se referindo aqui no caso. Se Deus apanhar alguém, quem poderá impedir? Quem vai impedir se cair nas mãos de Deus? Deus trouxe o juízo a Jó. Deus o alcançará e o lançará na prisão. É esse o entendimento de Zofar aqui. Continuando ainda no Jó capítulo 11, versículo do 11 ao 12. Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria de um jumento montês. Olha ele ofendendo Jó, novamente, como os outros seus amigos. Zofar aqui está chamando Jó de um jumento montês. Jumento montês era um animal selvagem, indomável. Então ele vem falando que Jó é como os homens vãos, homens ocos, vazios, sem inteligência. Jó era como um asno, um jumento, um homem estúpido que nunca atingiria a sabedoria. Zofar está chamando Jó de burro, de ignorante. Zofar está fazendo uma metáfora dizendo que Jó era um filhote de um animal estúpido e que jamais se elevaria acima de seu pai. É isso que ele está se referindo aqui. Ele acusa Jó de não perceber a sabedoria divina na condução das coisas, achando que Deus estava agindo de uma maneira errada com ele. Ele vem acusando Jó disso. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Nós sabemos que tudo que Jó estava passando era sem causa. O próprio Deus fala isso a Satanás. Mas no entendimento deles, pelo que eles aprenderam, pelo que eles viviam em sua época, na visão dele, no conhecimento deles, que eram homens árabes, que Jó estava em pecado e que estava também blasfemando contra Deus. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Veja só, e isso é muito sério, porque as pessoas muitas das vezes vêm, em vez de consolar as pessoas que estão sofrendo, vem se colocando no lugar de Deus, aí vem sendo juiz, vem sendo aquele que está ali acusando as pessoas, não tendo um pingo de misericórdia. Misericórdia quero de Jesus, ele quer misericórdia. No capítulo 3, versículo 4, diz assim: vós, porém, sois inventores de mentira,
e vós todos médicos que não valem nada. O próprio Jó, mais adiante, ele vai dizer que eles eram médicos que não curavam, estavam ali para consolar, mas em vez de consolar, estavam perturbando ele mais ainda e não estava curando ele nada com as suas palavras. Então eram médicos que não curavam. Pode um cego criar outro cego? É o que a palavra de Deus diz. Muitas das vezes as pessoas estão vindo para nos dar uma palavra, mas elas também estão com problemas e não têm condições nenhuma para tal. Então ele vem falando isso no capítulo 13, que eles eram médicos que não curavam e que estavam só falando mentiras. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Então ele mesmo fala no capítulo 13, versículo 3 de Jó, que ele mesmo quer se defender. O patriarca estava certo que havia uma sabedoria do alto, uma sabedoria maior do que a dos seus amigos, que os amigos não conheciam, eles desconheciam por completo isso. E quando fosse revelada, ficaria ao seu lado, porque ele tinha a consciência limpa e que ele não havia feito nada de errado. Para Zofar, Jó estava em dívida com Deus. Vamos ler? Jó capítulo 11, versículo 13 ao 15. Se tu, ou seja, está duvidando do caráter de Jó, se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lançará para longe de ti. Não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme e não temerás. O que Zofar diz aqui a Jó é que ele deveria se humilhar, para que ele deveria fazer uma reparação, porque ele estava em dívida com Deus. Então ele deveria fazer uma reparação e depois de certificar que a sua casa, quando fala tenda aqui, depois que ele certificar que a sua casa está limpa, que não abrigasse mal nenhum, nem seus parentes, nem servos. Então a casa precisava de uma purificação, que ele precisava fazer sacrifício. Então nós temos que entender que a restauração que ele acreditavam que era o sacrifício, que se ele reconhecer, qual era o modo de ser perdoado? Era reconhecer o seu pecado e sacrificar um animal. Então esse era o entendimento dos amigos de Jó. Eu sei que é muito complicado para nós entendermos que esses homens eram amigos realmente, porque como é que pode? Mas como eu já disse em outra lição, todos estamos sujeitos a dar lugar ao diabo e a acabar falando além do que deveria. E somos falhos. E o entendimento desses árabes era essa forma. Era um precedente que estava havendo. Não havia ninguém na história que estivesse sofrendo sem causa. Então era algo novo para eles e tudo isso também era assustador aos olhos deles. Então eles foram muito impiedosos, sim, mas por causa dos seus entendimentos e porque Satanás também estava atuando. É lógico que nós não podemos deixar de acreditar que havia também um pouco de inveja dos amigos de Jó relacionado ao que ele era anteriormente, que era um homem tão conhecido, rico em sabedoria, não só financeiramente, que com certeza isso traria invejas. Existe o ônus e o bônus em tudo em nossas vidas. Então, isso sim, se há algo oculto em nós, serve de base para que Satanás trabalhe em nós. Se nós temos algo de contra alguém, ou inveja, algum sentimento, alguma concupiscência, alguma coisa, vai servir de base para que Satanás atue. Ele tentou através da sua esposa, a esposa simplesmente falou que bem quis, não teve efeito e foi embora. E aí vem um amigo, vem outro round, ele está lutando, Jó está lutando. E agora a luta não é só espiritual em questão da sua parte física que está ali ferida e de suas perdas materiais, mas a sua mente sendo atacado, o seu caráter, a sua moral como homem, que era muito importante, a sua dignidade estava sendo colocada em xeque nessa situação. Então, no entendimento de Zofar, Jó tinha que fazer essa reparação, uma purificação moral.
ele enumera 3 passos para isso que aconteça. Então ele vem falando que ele precisava de orar e renunciar o pecado. E tinha que passar por esse ritual aí para poder ser purificado, ser restaurado e poder levantar a cabeça e andar com confiança, porque naquele estado que ele estava sendo difamado e humilhado por todos da aldeia. E tudo isso se passa, irmão, no mesmo lugar, naquele lugar de lixo, fora da cidade. Jó está ali, naquela situação degradante de humilhação, fedendo, com bichos, feridas, se coçando, e seus amigos, ao invés de estarem consolando, trazendo uma palavra de ânimo, estava colocando ele mais para baixo ainda, tentando afundar mais ainda a sua moral e seu caráter e a vida dele espiritual com Deus. Jó capítulo 11, versículo 16 ao 20, para encerrarmos esse capítulo. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que ao meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã, e terás confiança, porque haverá esperança, e olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-se-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Lembrando que aqui eles estão chamando sempre Jó de ímpio, sempre estão chamando Jó de ímpio. Então, assim sendo, se Jó fizesse tudo isso, todas essas, as atitudes que deveria ser feito de sacrifício, de se humilhar, de reconhecer o pecado, passar por esse processo de restauração, assim sendo, Jó seria restaurado e esqueceria de todo o sofrimento. Mas como esquecer, irmão, do sofrimento? O sofrimento pode passar, você passa por um problema, por uma tribulação, umas coisas muito difíceis em sua vida, uma enfermidade, uma perda, uma morte. Como esquecer? Esquecer jamais. A dor é igual uma ferida. Você tem uma ferida aqui, você faz um corte, ele vai fechar, vai cicatrizar, mas a marca vai ficar para sempre. E uma perda de 10 filhos, perder 10 filhos, acabar o sofrimento, pode acabar, mas esquecer, jamais. Não tem como esquecer tais coisas. Então, mas eles vêm colocando, nota-se que ele não entendia nada da área humana, e se sentiria feliz e saudável. Quer dizer, somente fazendo tudo isso é como se fosse uma salada, uma receita. Se você fizer isso, seu sofrimento vai acabar, você vai esquecer tudo, como a água que passa no rio levando tudo, e é tudo novo, tudo restaurado, e você vai ser feliz e vai se tornar saudável. Essa era a receita de Zofar para Jó. Seria um novo homem, seria brilhante, seria muito mais do que ele já foi. Então, porque se ele não fizesse isso, seria como um ímpio mesmo e acabaria sendo esquecido e morto. Isso é que ele está falando. Então, Jó chama, ele vai acabar chamando seus amigos, lá no capítulo 16, de confortadores, atormentadores, porque é o que eles estavam sendo mesmo, Ele até diz no capítulo 16, versículo 4, olha só, falaria eu também como vós falais, e a vossa alma estivesse lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras como vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. E se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Então Jó vem falando a ele que se fizesse igual, já pensou se ele pagasse, fizesse igual como eles estão fazendo com ele, se eles estivessem no lugar dele, se Jó fizesse a mesma coisa com eles? Então eles eram confortadores, atormentadores, eles não estavam mais confortando, mais confortável quando eles estavam em silêncio 7 dias, 7 noites, do que naquele momento em si. Naquele momento em si, eles estavam somente atormentando mais ainda a cabeça de Jó. O interessante notar nesses discursos é que os seus amigos, eles ofendem a Jó
mas eles é que se sentem ofendidos, porque Jó estava indo contra tudo que eles acreditavam. E muitas das vezes existem pessoas que querem entrar em debates, e muitas das vezes quando nós estamos falando da palavra de Deus com outras pessoas, nós estamos discutindo no campo das ideias, mas as pessoas levam para o lado pessoal. Ninguém entende Deus da mesma forma que o outro. Nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo, que veio sendo revelado, e nós vamos aprendendo a cada dia, crescendo na graça do conhecimento. Mas alguns que se acham mais que os outros, às vezes no entendimento, e ficam ofendidos às vezes. E é engraçado que aqui no caso de Jó, eles com as suas teologias, né, com seus conhecimentos, eles vêm colocando, impondo a Jó algo e não sequer para raciocinar. E na verdade são mais do que filosofias vãs. Quando entramos no capítulo 20, então respondeu Zofar ao Naamatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Então você vê que Zofar não suporta tudo que Jó disse anteriormente, porque Jó vai se defender, ele não vai ficar calado. Então, no capítulo 19, então ele se apressa, ele está agitado, ele está agoniado, né? Então ele tem pressa em responder Jó. E Jó percebe que nenhum dos seus 3 amigos não tem a resposta para aquela situação que ele estava vivenciando. Eles não têm a resposta. Eles buscam respostas, mas eles não têm. O que eles só têm são agressões, palavras duras para Jó. Então nós vemos no capítulo 21 também que lá Jó tem a resposta dos argumentos de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios não são sempre punidos e era contraditada pela sua experiência, os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito, porque razão vive os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder. Jó capítulo 21, versículo 7. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica o caminho soberano do Altíssimo. Pois Deus também faz o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. A lei retributiva, ela existe? Sim. A lei, você planta, você colhe. Mas isso não quer dizer que seja agora. E nós temos que entender que a lei retributiva vai acontecer para muitos no dia do juízo, no dia do Senhor, no dia do juízo de Deus. Deus é soberano, irmãos. Mas não é só Ele que age nessa esfera. Não é só Deus que está agindo nessa esfera. O humano está agindo com o seu livre-arbítrio, com suas decisões. E Satanás também está agindo, que é o príncipe desse mundo, está agindo também nessa esfera que nós vivemos. Então, a lei retributiva, ela vai sim, ela existe, ela é real, mas nem sempre nós iremos ver aqui o nosso sentimento que muitos têm em relação ao outro, ao próximo, e achar que o julgamento tem que ser igual a nós, que a pessoa faz, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, é errado, porque nós não fomos chamados para sermos juiz de ninguém. Não, isso não cabe a nós. Não cabe a nós separarmos o joio do trigo. Isso não cabe a nós. A Bíblia é clara em dizer que os anjos farão essa separação no grande dia. Então, achar que o outro está passando por situações, ou porque está com pecado oculto, que nem sempre é o fato, porque, como eu estou dizendo aqui, na esfera que nós vivemos, Deus está agindo, nós estamos agindo, porque nós estamos fazendo determinadas coisas que podem nos trazer aflições também, e assim como Satanás que pega essa base para trabalhar contra a vida do homem. Então, temos que entender isso, que nem sempre que uma pessoa está sofrendo é porque está com pecado oculto. E a pessoa que é cristã vai passar por tribulação, sim, vai passar por problemas, sim, aqui terrenos. Iremos ter aflições, iremos ter problemas no nosso dia a dia, mas temos uma diferença daquele que está fora do barco de Cristo, né? Temos uma diferença muito grande. Nós temos uma paz, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos uma esperança
porque o mundo não tem. O que cabe a nós é estar nos alimentando a cada dia, nos enchendo, ser cheio do Espírito Santo, é viver através da palavra de Deus, e que ela seja o suficiente na sua vida, e que não precise de uma placa de igreja dizendo: pare de sofrer, venha fazer uma campanha não sei quantas semanas, traga rosa, traga galeno, traga sal, traga não sei o que, traga tudo da sua casa, para você parar de sofrer, porque Cristo é o suficiente, porque Ele levou sobre si, Ele carregou a cruz, Ele pagou o preço por nós, e isso tem que ficar entendido em nossas mentes. Quando nós aderimos realmente o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, pare para pensar. Nós falamos tanto de indagações, vemos grandes homens da Bíblia que indagaram, nós não podemos ser desrespeitosos. Eu sempre estou falando aqui nos vídeos que eu gravo, nunca coloque Deus contra a parede, eu não aceito. Essas falas é uma ofensa, irmãos. Quem somos nós? Deus é soberano, Ele é infinito, Ele é grande. Quem somos nós? Nós somos finitos. Temos que ter esse cuidado nas nossas palavras, com nossos sentimentos, entendeu? Entendermos todo o seu sacrifício, Esses amigos de Jó, eles não compreendiam essa grandiosidade, e que Deus era um Deus soberano, sim, mas que se preocupava com o ser humano e que intervém também na história humana das nações também. E isso é sério, porque Jó tinha plena consciência. É muito bom, é bem-aventurado o homem que não acha nada nele que ele possa dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir, e saber que ele não está em pecado tão grave para que venha a ser morto, ser aniquilado, que seu nome seja ceifado, riscado do livro da vida. Isso é uma bênção, irmãos, e Jó tinha essa plena consciência. Só que quando ele lamentou, serviu de base. Então nós temos que ter um cuidado com nossos lábios. Eu estou dizendo aqui que Jó errou quando abriu a boca e se lamentou, porque Satanás pegou aquilo e está usando seus amigos contra ele. E você também tem que tomar cuidado de não ser Satã do seu irmão, acusador do seu irmão, para estar agindo como esses amigos agiram. Tanto um quanto o outro estão agindo de maneira equivocada. Só que a diferença é que Jó não havia pecado para a morte e mantém a sua integridade, mantém a sua sabedoria, não blasfema contra Deus. E essa é a diferença. E esses amigos que estão sendo ali atuantes contra Jó acabam abrindo a boca, falando bobagem, que mais pra frente veremos que Deus reprova o que eles estão fazendo. Por quê? Porque não cabia a eles não cabia a eles. Eles deveriam estar ali agindo com misericórdia, com palavra de conforto, ajudando Jó, e não querer ser o juiz, ser o acusador de Jó naquela situação. Entendamos que quando aceitamos a Jesus, somos embaixadores de Cristo, somos chamados por uma peleja, nós estamos em uma guerra espiritual, vivemos em uma guerra espiritual, e Jó nos ensina isso, irmãos. Ele nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ele é o melhor exemplo que tem na Bíblia, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. 3 amigos ali bombardeando ele, e ele ali se defendendo, como poderia muitas das vezes até não falar alguma coisa de ofensa, porque estava sendo tão bombardeado por palavras negativas. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Somos provados de diversas maneiras, com sofrimentos, doenças, fragilidades humanas, espirituais. A provação não nos afasta de Deus, muito pelo contrário, ela nos aproxima muito mais dele. Como tem sido o ensino na sua igreja do livro de Jó? Tem aprendido muito? Tem gostado? Deixe aqui embaixo nos seus comentários, aqui, que eu quero saber como tem sido. Tem sido maravilhoso, temos aprendido muito e tem servido para o nosso elevo espiritual. Deus abençoe você, seu ministério, a sua casa, a sua família. Deus abra as portas para você. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo aqui no Resumo IBD.